Olá, você internauta que está ligado aqui no site bocãonews.com.br. Começa agora mais um programa Pauta Livre e hoje a gente vai falar sobre um tema interessantíssimo. A 12ª semana Justiça pela Paz em Casa, promovida aqui pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E para comentar sobre esse assunto, falar sobre as atividades que acontecem até dia 30, sexta-feira agora, a gente recebe aqui no estúdio a desembargadora Nájila Brito. Seja bem-vinda. Obrigada, é sempre um prazer voltar aqui ao Bocão News, né? Já estive aqui falando para o site, agora para o Pauta Livre e para o bem das nossas mulheres, né? Sim, sim. E um tema interessantíssimo, doutora, porque entra ano e sai ano, os dados estão aí mostrando que a violência contra a mulher está presente e ações e atitudes como essa são super importantes para esclarecimento hoje em dia. Exatamente. Ontem mesmo eu vi naquele Roda Viva, Sim. a Maria da Penha, dizendo que os números estão aumentando, e isso é assustador. E realmente, até aqui pertinho, né, por exemplo, tivemos um feminicídio nesse final de semana em Itaparica, e vamos ter no dia 29 um júri importantíssimo, em que morreu uma professora muito conhecida também em Itaparica, e a gente fica assim assustado de ver que os nossos paraísos são muito perigosos para as nossas mulheres. Porque Porto Seguro também é muito violento contra a mulher. Sim. Até o juiz com quem eu conversei, o juiz do crime, ele acha que é por causa dos estrangeiros, que não se conformam com as medidas protetivas que os juízes decretam, né, para proteger a mulher. E a gente fica assim até estupefacto, porque nos países deles, eu acho que não seria também admitido, né, admitida essa violência contra a mulher. Só para lembrar, a senhora é presidente da Coordenadoria da Mulher do TJBA. Exatamente, eu sou presidente da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ou seja, para todo o Estado da Bahia, e também sou desembargadora da área criminal, ou seja, julgo em segundo grau esses processos de violência contra a mulher. Então, como é que a senhora percebe, desembargadora, os casos hoje em dia, né? A senhora citou aí que a Maria da Penha relatou que os casos têm aumentado, muito por conta das denúncias. Antes não se denunciava, né? Exatamente. Hoje se denuncia, mas como é que esses casos eles são resolvidos entre a polícia e o judiciário? De fato, há uma proteção maior à mulher hoje em dia? Há uma proteção maior. Veja, por exemplo, há pouco tempo, né, não tínhamos tantas varas de violência contra a mulher, que aqui na Bahia é denominada ainda Vara de Justiça pela Paz em Casa. Sim. E como houve muita coisa de movimentos, né, de movimentos feministas, pedindo que retorne ao velho nome, a gente vai voltar a essa tônica, mas o intuito todo é porque as palavras parecem ter forças. E a gente sempre quis que as mulheres vivessem em paz. Sim, né? claro. E onde? Na sua casa, que é o lugar onde ela passa a maior parte do tempo, cria os seus filhos, cuida dos seus idosos, enfim, cuida do marido, né, também, do namorado, enfim, é onde ela passa mais tempo. Então o intuito era esse, mas já que não está sendo tão aceito, a gente vai voltar a discutir essa pauta. E a Semana da Justiça pela Paz em Casa é exatamente para dar visibilidade, como você bem falou. Sim. Antes não se falava tanto dessas questões. Antes tínhamos apenas 2 varas para cuidar disso. Hoje aqui. são quantas, doutora? Hoje são 7. Isso em cerca de 4 anos. Sim. Mudou todo esse quadro. E, para nossa surpresa, são as varas que têm maior movimento forense. Imagine, cada vara aqui, são 3 em Salvador, cada vara dessa recebe cerca de 300 processos por mês. Cada uma dessas de Salvador? Cada uma dessas de Salvador. E no interior são 4? No interior são 4, uma em Camaçari, uma em Feira de Santana, uma em Juazeiro e outra em Vitória da Conquista. São as que têm mais processos também. Sério? Então a gente fica pedindo ao baiano, você que é tão bonito, tão bacana, cuida das suas mulheres. Não podemos viver sem violência, podemos viver com amor. A mulher, ela tem até um cordel do Tião Simpatia que diz que mulher não se bate nem com uma flor. Vamos dialogar, né? Vamos viver em paz, criar os filhos. E se não der mais, estamos aí com as varas de família para fazer o divórcio, né? Agora, desembargadora, esse resultado de índices muito alarmantes de violência contra a mulher que a gente vive hoje é fruto de uma sociedade
que foi criada com muitos traços de machismo? Exatamente. A nossa cultura patriarcal, machista, né, que vem desde Portugal, nós somos, né, herdeiros, até em legislação, as ordenações filipinas, manuelinas, tiveram vigência no Brasil durante muito tempo. E essa legislação é totalmente machista. E isso veio a influenciar o nosso Código de 1916, que vigorou até 2003, porque o novo Código é de 2002, mas só teve vigência a partir de 2003. Sim. E tinha, assim, dispositivos absurdos que colocavam a mulher numa subserviência ao homem, numa subjugação. Imagine que o cabeça de casal, mesmo que a mulher fosse uma promotora, uma juíza, uma desembargadora, uma médica, uma engenheira, enfim, que profissão tivesse ou que não tivesse profissão, o cabeça do casal era sempre o homem. Ou seja, a pessoa que tomava decisões dentro da família, seja em relação ao patrimônio, seja em relação aos filhos, era sempre o homem. Isso só veio a mudar com a Constituição de 88, que é uma coisa muito recente. Então, quando a própria legislação diz ao homem que ele é superior, você imagine você mudar esses anos todos, né, de patriarcalismo, até na própria lei. É uma cultura machista que vem de 1500 Isso. e que somente depois de 1888 a lei resolveu... dar realmente... A lei, na verdade, a Constituição Federal sempre diz, todos são iguais perante a lei. Isso para sexo, como para raça, etnia, para classes sociais, para tudo. Sim. Todos somos iguais perante a lei. Mas o direito material mesmo não se via. Então, além desse artigo 5º, inciso 1 da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei, trouxe também a Constituição de 88 a igualdade na conjugalidade, no exercício dos direitos conjugais, e aí extensivos ao companheirismo. Está lá no artigo 226, parágrafo 5º, né, da nossa Constituição. Agora, se a lei, né, já se adequou ao que a sociedade precisa, para mudar essa cultura, só mesmo também com atitudes como essa, com campanhas como essa, com educação. Eu acho que a educação é a palavra-chave. Fundamental, né? Desde a família, né, desde a mãe. Eu sempre digo, mãe, a culpa é sua. O seu filho é a imagem do que você quis que ele fosse, do que você fez dele. Então, eu até analisando hoje, sendo uma estudiosa da matéria, às vezes eu me pego vendo quantas atitudes machistas eu já tive, mesmo com o intuito de proteger as minhas filhas, sim. Eu tratei diferentemente o filho das filhas. Quando você trata diferentemente, você está com atitude machista. Não é, a mulher tem que estar onde ela quiser, estudar o que ela quiser, trabalhar com o que quiser. Mas às vezes está tão arraigado culturalmente que você faz sem perceber. E aí entra a importância da educação e de campanhas. Falando de campanha e voltando a falar sobre a 12ª Semana Justiça pela Paz em Casa, quais são as atividades? Começou ontem, segunda-feira. Né? Quais são as atividades previstas aí, doutora? Eu agradeço aqui ao Pauta Livre por essa oportunidade de vir convidar você, mulher baiana, você que precisa fazer um exame de mamografia, fazer uma detecção de doenças sexualmente transmissíveis, o SEDAP está lá, de 8 às 12, para fazer os exames, resultado em 20 minutos. Temos também medição de glicemia, pressão arterial, pressão ocular, mamografias e também serviços maravilhosos que a gente denomina de sociais. Palestras. Para você que quer conseguir um emprego, está lá, né? Aí tem que levar a carteira de trabalho. Temos também Bolsa Família, para se inscrever no Bolsa Família. Temos o CREAS, o CRAS, para vocês conversarem. Temos o SEJUS, que é orientação jurídica, para a mulher que tem um processo, bacana. Tirar o espelho, para ela entender o que está se passando. Para a mulher que quer uma orientação jurídica, vá conversar com os nossos servidores, com as pessoas, os nossos parceiros que estão lá no átrio do Tribunal de Justiça, tudo gratuito. É só como se dissesse, quero abraçar você, mulher baiana, e dar esse presente especial para aquelas mais necessitadas, né? Que bacana. Então, desde quando acontece, desembargadora? Foi desde segunda-feira e vai até sexta. Essa edição é a desde 2015, né? São 3 por ano. Prestem bem atenção nos calendários, ainda bem que a imprensa sempre nos ajuda, que é março, agosto e novembro. É legal. Porque são as datas-chave, Dia Nacional da Mulher, aniversário da Lei Maria da Penha, agosto e novembro. Aqui na Bahia são 21 dias
de ativismo pela não violência contra a mulher. Que aí vem dia 20, Dia da Consciência Negra, e as mulheres negras, dou toda a minha solidariedade, são as que mais sofrem violência. Sim. O feminicídio diminuiu para as mulheres brancas e aumentou para as mulheres negras. Inclusive, essa de Itaparica é uma vítima, né? Bem assim, por excelência, de tudo que a gente está falando. E eu tive a oportunidade de abraçar as duas irmãs numa caminhada da Barra até Ondina, né? Que a Ronda Maria da Penha e o Instituto Maria Filipa, que é da Polícia Militar, empreenderam. E elas pedindo justiça, pedindo ajuda e dizendo, quando matou a irmã dela, não matou somente a Andréa, matou toda uma família. E é isso que nos dói, é por isso que a gente luta tanto. Tem que compreender que quem ama não mata. Amor, ciúme, todas essas coisas não justifica nada. Não existe esse negócio de crime passional, isso é tese de defesa. Na verdade, se o amor acabou, a solução é a vara de família para um divórcio, ou até nos cartórios para quem não tem filhos. Por que resolver dessa forma, né? E ficar atrás das grades depois? Não é solução. A solução é viver sem violência, é dialogar, é discutir. Se não tiver diálogo entre si, procure uma terceira pessoa. Essas orientações Sim, claro, que a gente está colocando lá à disposição. Nas palestras, que foram maravilhosas, foi sobre a rede de proteção, porque não existe só a vara da Justiça pela Paz em Casa, as sessões dos tribunais, por meio de seus desembargadores, para fazer justiça. Tem também o Ministério Público, a Defensoria Pública, as DEANs, tem o Loreto Valadares, que é um centro de referência maravilhoso, tem o Centro de Permanência Temporária, Irmã Dulce, na Cidade Baixa, tem o Viver, tem diversos serviços que elas podem procurar, que estão à disposição, e é um serviço gratuito, tanto mantido, né, pelo município como mantido pelo Estado, e que estão à disposição das mulheres para aquilo que ela precisar. É uma rede de proteção. Eu mesmo, como cidadã, você também como cidadão, pode ligar, você que está em casa, né, você que está nos assistindo, pode ligar para o 180 e denunciar, ou para o 190. Faz uma denúncia anônima. Faz uma denúncia anônima, não vai sair o seu nome, nem seu endereço, absolutamente nada. E aí pode salvar uma vida. O que não se pode é pensar como antigamente, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Pois é. Para você que chegou agora, a gente recebe a desembargadora Nájila Brito. Ela é presidente da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça da Bahia e está batendo papo com a gente sobre a 12ª semana Justiça pela Paz em Casa, um projeto bacana, acontece 3 vezes ao ano, março, agosto e novembro, já decorei aqui. Agora, desembargadora, vamos falar um pouco sobre desde a denúncia até o momento em que chega ao judiciário. Hoje a gente noticia algumas vezes aqui no Bocão News casos onde a mulher tem a medida protetiva, e ainda assim ela acaba morrendo nas mãos do companheiro ou do ex-companheiro. Como resolver esse problema? Isso eu tenho até trazido, já trouxe alguns, vou continuar trazendo palestrantes para falar um pouco sobre esses riscos, para que a mulher entenda que ela está numa situação de risco, porque às vezes ela nem percebe. E já pensou se nós tivéssemos que prender todos os homens que cometem a violência doméstica? Às vezes essa violência ela é psicológica. Sim. Nem a própria mulher compreende que ela está sofrendo uma violência. A patrimonial, a moral, a sexual. A maioria das pessoas vislumbram aquela física, sim, aquela que machucou o corpo. Que deixa marcas. Que deixa marcas, exatamente. Então, essa é visível, as outras não. E às vezes nem ela própria, nem a vítima sabe. Mas às vezes ela reconhece, ela consegue uma medida protetiva. Por que não foi prisão? Porque às vezes é uma ameaça. E a ameaça, se o juiz vislumbrar que é muito grave, que aquela ameaça pode ser verdadeira, ele vai determinar a prisão preventiva. Sim. Mas às vezes, por algum motivo, não se vislumbra que aquela ameaça seja algo que vai acontecer daqui a pouco, a efetivação daquele ato. Então, se determina a medida protetiva para afastamento, para não comunicação, faz-se a admoestação ao agressor que não pode se aproximar daquela vítima. Sim. E há um aconselhamento de que a Ronda acompanhe os casos que
se vislumbrar ter alguma periculosidade ali, ter algum perigo Sim. de que ela venha a sofrer um feminicídio. Mas nem todos os casos são acompanhados, porque o efetivo é pequeno, porque já tem outros casos que já estão sendo acompanhados naquele momento, não tem ninguém que possa fazê-lo. Mas, enfim, dá-se a medida protetiva e a mulher fica, às vezes, sem aquela fiscalização. Mas, às vezes, até com a fiscalização, se houver uma brecha, às vezes eles vão lá, porque já adentraram até hospitais. A mulher sendo socorrida, convalescendo de agressão perpetrada por ele, e invadir o hospital e matar. Então, é preciso muito cuidado. Sim. Eu digo que temos que detectar quais as situações de risco exatamente por isso. Se a pessoa já invadiu sua senha, ou quer saber da senha do seu celular, por quê? Às vezes a mulher não está fazendo nada. E não adianta ela dar a senha, porque não é aquilo que ele está buscando. Sim. Ele cria toda uma situação. Quer ter um controle, na verdade. Quer ter o controle e pode criar uma situação. Então, não pense que amor, ele quer tudo, quer saber tudo da minha vida, porque ele me ama, está apaixonado. Não é isso. Isso aí é um sentimento de posse desregrada e isso pode acabar mal. Não pode usar saia curta, não pode ter amigas. Você vê, os sinais são fáceis. Começa a isolar, inclusive da família, não quer que tenha tanto contato e não quer que use isso, não quer mais que saia. Daqui a pouco ela está até em cárcere privado. Sim. E ali para o feminicídio é um passo. Então, observar tudo isso, manter sempre documentos, cópias de documentos com vizinhos, quando você vê que está em situação de risco, avisar as pessoas mais próximas e quando vê que o perigo está iminente, fugir, não ficar. Inclusive o pedido que a própria lei que determina, isso não é nem pedido, é uma determinação legal, mas que eu sempre converso com os colegas, é que avise sempre a vítima, ou seja, notifique a vítima quando houver soltura do réu. Sim. Porque quando ele sai dali, para onde ele vai? Ele vai para casa e vai descontar, ele está cheio de ódio. Então, nesses casos, avisa, porque se ela achar que ela corre perigo, ela tem que sair daquele local. Agora, desembargadora, saindo da parte da polícia, depois que o ato já foi praticado, a agressão ou o feminicídio, hoje, na justiça, em média, quanto tempo que demora uma ação dessa para ser julgada? Olha, se for feminicídio, é diferente, porque são diferentes os tipos de processo. Sim. O processo de uma lesão corporal, de uma ameaça, de um estupro, é diferente dos feminicídios e tentativa de feminicídio. Crimes contra a vida, ou seja, crimes de morte, eles seguem um rito especial, que é o rito do júri. O rito do júri, até a sentença de pronúncia, que é aquela que pronuncia o réu para ele ir a júri, o julgamento popular, ele segue igualzinho, praticamente igual, aos outros processos. Oitiva da vítima, oitiva de testemunhas da acusação, oitiva das testemunhas de defesa, interrogatório do réu, alegações finais, sentença do juiz. Aí, quando é feminicídio ou tentativa, ele vai até essa fase e aí começa, né, a chamada para o júri, Sim. digamos assim, preparar o júri, e aí vem todo o procedimento do júri, que também esse não é muito demorado, a não ser que exijam diligência, etc, etc. E depois a convocação mesmo para o júri. Aí tem o julgamento popular, que aliás essa semana está cheio de julgamentos bem emblemáticos, né, como esse de Itaparica. Hoje está acontecendo o primeiro júri em Morro de São Paulo, olha outro paraíso, eu digo que é perigoso para as mulheres. E vai acontecer outro daqui a 2 dias, porque o juiz de lá, doutor Reinaldo, ele achou interessante deslocar de Valença para Morro de São Paulo, porque é em Morro de São Paulo que está acontecendo o maior número de casos de violência Sim. contra a mulher. E então, ele fez hoje o primeiro júri, até uma coisa bem interessante, bem emblemática. Eu dei muitos parabéns para ele, porque todo esse deslocamento dá muito trabalho, mas é uma efetividade da justiça. É o juiz se deslocando, né, lá do fórum, para ir para perto do povo, e para que o povo reconheça que aquele ato foi um absurdo e que todo mundo se revolte contra isso. A chave, então, está na educação. Chave está na educação. Desde lá, bem criancinha, todos somos iguais. Não crie seu filho diferente da sua filha, porque o próprio homem sofre com isso.
A pessoa dizer ao seu filho, homem não chora, homem, não volte para casa apoiado. O meu bode está solto, prenda as suas cabritas. Dá uma responsabilidade para o homem muito grande também. De ele ser sempre o forte, o vencedor, aquele homem que não tem medo de nada. Quando as pessoas não são exatamente assim. Para sermos felizes, a gente tem, como diz Caetano, o lado masculino e o lado feminino. Esse é o normal. Então, as mulheres devemos dar as mesmas oportunidades. Se o seu filho quer fazer balé, deixa ele fazer balé. Se a sua filha quer fazer luta livre, deixa ela fazer luta livre, jogar futebol, ir para a rua, fazer o que ela quiser. Desembargadora, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa Pauta Livre. Mas antes de encerrar, vamos falar mais uma vez da 12ª semana Justiça pela Paz em Casa. Está acontecendo até sexta-feira agora, lá no Tribunal de Justiça, com muitas atividades. Muitas atividades, né? Então, finalizando, teve as palestras ontem, eu fiquei muito feliz, porque tinham 100 e tantas pessoas e mais da comunidade, porque os juízes estavam ocupados, né, com as audiências, porque é mutirão de audiência, de decisão, de júri, de também despacho, para dar uma de celeridade, concessão, né? de medidas protetivas. É um verdadeiro mutirão na justiça. Mas a Láteri, nós fizemos palestras para a comunidade, foi uma participação muito grande, e falando sobre a rede de proteção, e em especial também falando sobre um tema que as mulheres e os homens têm que estar muito de olho, que é a violência obstétrica. E eu não pensei que era tão grande. Gente, fica de olho, procura saber seus direitos. Não, independentemente de ser privada ou pública, a maternidade tem que fazer com a mulher um parto humanizado, ou cesariana quando for necessária, mas ela tendo conhecimento de tudo e de uma maneira que seja junto com a família, junto com o pai. Só assim chegaremos no final feliz, né? Então, o meu convite é, venham todos para o tribunal até sexta-feira para fazer seus exames, para obter alguma resposta que você precise. Enfim, estamos lá de portas abertas para a mulher baiana. Ok, obrigado pela participação aqui no Pauta Livre. A gente agradece à desembargadora Nájila Brito e também ao Tribunal de Justiça da Bahia por esse trabalho maravilhoso e desenvolvido. Todos os anos, março, agosto e novembro, tem a Semana Justiça pela Paz em Casa. A gente fica por aqui com o Pauta Livre e volta na próxima edição, na segunda-feira. Até lá.